Vamos ler, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, o livro dos Salmos, no capítulo 45. Salmos 45. Todos encontraram, lemos então com a ajuda de Deus. O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa ao valente, com a tua glória e a tua majestade, e neste teu esplendor cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos amigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Todos os teus vestidos cheiram a mirra, a aloés e a acácia, desde os palácios de marfim de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, e inclina teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é teu Senhor, adora-o. E a filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda ilustre no seu palácio, as suas vestes são de ouro tecido. Levá-la-ão ao rei com vestidos bordados. As virgens que a acompanham atrarão a ti. Com alegria e regozijo serão trazidas. Elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais será a teus filhos que farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Amém. Queridos irmãos, a composição dos salmos sempre foram para louvar a Deus, cantar louvores a Deus, usando as palavras compostas pela inspiração de Deus no coração daqueles servos que Deus para isso havia escolhido. Este aqui é um cântico de amor que demonstra de forma descritiva e profética da união entre Cristo e a sua igreja. Os irmãos puderam acompanhar a leitura. O salmista descreve aqui que o seu coração fervia com palavras boas. Mas ele dizia então, no que se referia a isso, ele dizia: falo no que tenho feito no tocante ao rei. Aquilo que ele havia se dedicado em fazer em prol do reinado a que ele pertencia, que era para o bem daquele reinado e era também para a sua alegria de fazer parte dali. Ele, então, quando se falava nisso, ele sentia um fervor no coração, quer dizer, um aquecimento que aumentava na medida que ele se dedicava às palavras contidas nos assuntos concernentes ao reino de Deus. Queridos, todos aqueles que o Senhor tem chamado nesta bendita graça,
em cujo coração o Espírito de Deus está, e não de forma entristecida, porque ele pode estar alegre ou não, porque está escrito: não entristeçais o Espírito Santo, da graça pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Se podemos entristecê-lo, devemos de entender que também podemos alegrá-lo, porque o Senhor Jesus se entristeceu e o Senhor Jesus também se alegrou em espírito. E houve um momento que ele declarou, pela alegria que sentiu, que não era uma alegria por um fato qualquer ou uma banalidade qualquer, mas era pelo sucesso da missão dos seus discípulos, quando vieram e lhe contaram os feitos que haviam conseguido na missão. Então ele levantou os seus olhos aos céus e disse, alegrando-se: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as deste aos pequeninos, porque assim te aprouve. De modo, irmãos, que podemos alegrar o Espírito de Deus em nós, quando nós sentimos prazer naquilo que concerne, naquilo que diz respeito àquilo que é de Deus. Um exemplo disto, às vezes quando estamos conversando um irmão com outro, alguns irmãos, e o assunto converge-se para as coisas de Deus, para as maravilhas, para as meditações dos conselhos, da palavra, dos pontos que tem na Escritura, e fazemos aquilo com pureza de coração. Os irmãos vejam que chega um momento que o nosso coração ele se aquece e ferve. E quando isto ocorre, irmãos, nós sentimos alegria dentro de nós, porque isso faz parte do nosso viver na graça, irmãos. O mundo não pode entender isto, porque para que isto ocorra é necessário que o Espírito de Deus habite dentro da pessoa. Caso contrário, a pessoa pode se emocionar, não é emoção. Emoção é uma coisa. Na ira a pessoa também se emociona. Mas aqui, irmãos, que não se trata de uma emoção, mas é de ferver com boas palavras. Ocorre que às vezes também o coração, ele ferve, mas não com boas palavras. Ele ferve com coisas que não são boas. E por que ferve? Porque se acende um fogo. Então nós devemos de ter o cuidado, irmãos, de controlar os nossos sentidos e não deixar que qualquer fogo acenda por qualquer assunto que nós tivermos dentro de nós ou palavras que ouvirmos, para que, acendendo o fogo da ira, não venha a ferver o coração e sair da nossa boca palavras que desagradem a Deus. Então, cada um de nós tem em si esta condição. Pode aquecer o coração por qualquer coisa. Um susto, a pessoa treme, o coração esquentou, ferveu, então sai um ai da sua boca. Se tem coisa boa no coração, num susto não sai palavra maligna, perversa, porque não tinha maldade. Sai alguma palavra que pode ser até agradável, mas a pessoa que está sobrecarregada do mal, num susto, no momento, a sua boca se abre e sai para fora, porque do coração procede, irmãos, todas as coisas do homem. Sai para fora aquilo que não deveria sair. Que Deus nos deu controle para o nosso viver, irmãos. Porque nós estamos dia e noite submissos a momentos inesperados, que de repente chega a nós uma notícia desagradável, e a pessoa estando má naquele momento, pode aquecer, ferver, e sair uma blasfêmia, sair uma ofensa, sair uma palavra de ódio, expressar um sentimento perverso. Os irmãos acham que nós estamos livres disso? Não, todos nós estamos sujeitos. Porém, se em nós houverem e abundarem estas coisas, disse Pedro, quando falava das virtudes de Deus, essas não nos deixarão ociosos, ou seja, quando abrimos a nossa boca, mesmo que seja num momento trágico, difícil, palavras que saírem não entristecerão o Espírito Santo da graça. Aí então, o salmista descreve por que o seu coração fervia com palavras boas. Porque ele dizia, a minha língua é a pena de um destro escritor. O que ele queria dizer com isso? Que a minha língua é a pena de um destro escritor.
era que a sua língua estava sob um controle, irmãos, real, certo? É como uma pessoa que é destra, ela escreve com a mão direita, e ela escrevendo, ela escreve corretamente, perfeitamente, legível, todos podem ler, depois ela mesma lê. Agora, se ela for escrever, sendo destra, mas vai escrever com a mão esquerda, já não consegue, e se conseguir, depois nem mesmo ela consegue ler o que escreveu, porque não foi uma leitura perfeita, não foi correta a sua leitura. É claro que aquele que é sinistro, aquele que é esquerdo, o canhoto, ele escreve com a sua mão canhota, escreve certo, mas aí ele já não escreve com a direita. Mas a língua daquele que tem no coração o Espírito de Deus é como uma pena na mão direita de um escritor. Cuidado com aquilo que escrevemos, irmãos, nas folhas da nossa vida, porque depois de escrito dificilmente se apaga. Tem história que nós escrevemos, irmãos, com a nossa conduta, com as nossas ações, com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de pensar, e vamos escrevendo um dia, outro. Depois, um dia, quando voltarmos nas páginas passadas da nossa vida e formos ler, pode vir o arrependimento, mas aí já está escrito, quem pode apagar? Bem-aventurado quem recebe de Deus orientação e condição de escrever sempre coisas boas. Nesta hora, reunidos diante de Deus, que o Senhor nos dê a graça de termos uma língua pura, como a pena de um destro escritor. Depois que tu falares, depois que tu orares, que tu discursares, que tu disseres, que tu descreveres alguma coisa, qualquer um que repetir, que ler, se ficou gravado então, não importa, porque você sabe, não, o que eu falei foi verdade, foi a justiça, eu não ofendi, não maltratei, então vai dormir em paz. Mas quem escreveu errado, perdeu o controle, maltratou, ofendeu, humilhou, desfez, agora está escrito. E tem folha que não dá para arrancar da nossa escritura, irmãos. Os irmãos lembram do nosso tempo de criança? A gente ia fazer lição e começava tudo errado. Aí depois, quando via que estava tudo errado, a gente pegava assim e arrancava a folha, não é? Mas para arrancar a folha dos anais da nossa vida, só Deus. Ninguém tem o poder. Por exemplo, libertar a nossa consciência agora, daquilo que fizemos, que não foi bem, das ações que tivemos que desagradaram ao Senhor, de mentiras que falamos que é pecado, ou que são pecados, de ofensas, de humilhações que fizemos, e a nossa consciência registrou, porque lá ficou escrito, porque a folha do livro da nossa vida está aqui dentro da nossa consciência, é aqui que nós escrevemos. E de vez em quando ela vem e abre a folha, ó, o que você escreveu ontem, outro dia, dá uma lida, e a gente está parado, de repente começa a ler, ai meu Deus, me lembro que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, e agora? Eu não tenho poder mais de desmanchar isso. Mas o Senhor Deus, irmãos, o Senhor deu ao apóstolo de escrever aos Hebreus o poder da palavra e o poder de penetração que ela tem. Ele disse, a tua palavra, Senhor, ela é como uma espada de 2 fios, que ela penetra na pessoa e vai pelas juntas e medulas, vai até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos dos corações. Irmãos, se somos crentes, vamos crer que a palavra pregada pelo Espírito Santo é uma espada que corta mais do que qualquer coisa, e ela vai entra pelos ouvidos, e entra aqui dentro e vai circulando pelo nosso cérebro, e onde encontrar os problemas que a palavra para a qual está sendo enviada, ela vai cortando. Isto é, se aceitarmos. A Irmandade aceita que a palavra entre dentro de vós e exole todo o mal. Bendito seja o Senhor. Porque se nós aceitarmos, irmãos, não haverão lamentações, haverá glória e louvor ao nosso Deus. Por quê? Porque nós cantamos um hino agora há pouco, e neste hino veio a inspiração da obra que o Senhor Jesus fez em nós,
que tudo isto aqui é por causa da obra que ele fez. Não precisa pregar deste jeito aqui para aquele que está no mundo, porque escreve do jeito que quiser, com a esquerda, com a canhota, escreve direito, escreve torto, escreve verdade, escreve mentira, a consciência está cauterizada, então é tudo igual. O que se faz hoje, repete amanhã e vai acumulando. Mas nós que tivemos a consciência lavada pelo sangue de Cristo, então nós temos o cuidado. Por quê? Porque nós estamos sob o trabalho de Deus para o aperfeiçoamento e podemos chegar na condição de que chegou aqui o salmista descrevendo a união entre Cristo e a igreja. E a igreja, ele comparou ela com uma noiva para reinar, uma moça pobre, uma moça que não tinha filiação, que foi encontrada por aí, mas o rei se agradou dela, descobriu que era filha de pobres, que não tinha uma morada, não tinha roupa para vestir, mas ele analisou, gostou e amou-a, e trouxe ela para ser preparada para reinar. Então agora que ela está aprendendo a linguagem do reinado de Cristo, que é o que nós estamos ouvindo aqui, aprender a escrever na mesma língua desta nação santa, falar as mesmas palavras desta nação santa, viver sob o mesmo domínio espiritual que todos vivem na graça, então agora é preciso ir sendo revestido para poder reinar. Então olha aqui o que nós cantamos: a tua igreja está se adornando para encontrar-se contigo, ó Jesus. Com santas vestes, está aguardando a tua face no reino da luz. Ver a tua face no reino da luz. É este o objetivo nosso, irmãos. É isso que estamos buscando alcançar. Revestir da habitação que é dos céus e desvestirmos daquilo que é da terra. A vestimenta da terra é vergonhosa. Ela não agrada a Deus, ela nos afasta da presença de Deus. Por quê? Porque ela faz a gente escrever de forma que não se lê, a língua já não é mais a pena de um destro escritor. Por quê? Porque nós estamos ainda presos nas coisas desta vida. Mas agora neste reinado, saiamos, como o apóstolo também exortava os hebreus, vamos sair do arraial, saiamos pois do arraial, saiamos pois deste mundo de iniquidade. Bendito seja o Senhor. Quando, irmãos, numa alusão que vamos dizer agora, Jesus estava falando com os discípulos, e no discurso que ele dizia, e naquele calor de tudo que ele falava, os discípulos atentos, de repente ele olhou, viu que vinha lá umas pessoas, irmãos, que vinham para ali mexer com eles, ofender, maltratar, inquirir alguma coisa. Ele olhou e disse: olha, eis que se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim, levantemo-nos e vamos-nos daqui. Queridos, eis que se aproxima o príncipe deste mundo, na maldade, na impureza, no ódio, na divisão, de tudo aquilo que é bom, ele quer estragar, porque o trabalho dele desde Adão para cá foi desfazer as obras de Deus, fazer escrever uma escritura que não se pode ler, tirar a pureza da língua, tirar a pureza dos olhos, contaminar a mente, fazer vestir as roupas que ele dá, glória ao nome do Senhor, desnudar-nos das roupas que Cristo nos dá, nos leva embora a paciência que Deus nos deu de vesti-la, nos leva embora a virtude da humildade que o Senhor nos vestiu, Jesus nos vestiu com a humildade, mas vem o adversário, rouba a humildade, então não suportamos mais nada, o amor e a caridade que estávamos vestidos com ela, bendito seja o Senhor, no momento de agressão, ele leva embora, e nós passamos a odiar, a olhar com maus olhos, a separar-nos, a evitar-nos, a falar mal, a não querer o bem. Ó igreja, desperta! O Senhor está querendo vestir e revestir a igreja, irmãos. Olha aqui. Ouve, filha, e olha, e inclina teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Os irmãos se lembram o que aconteceu quando o servo de Abraão foi buscar a Rebeca? Abraão chamou o seu servo: vem cá, vou fazer um concerto contigo, põe a tua mão aqui debaixo da minha coxa e vamos fazer um trato. Você vai lá na minha parentela buscar uma moça, uma virgem, para ser mulher do meu filho. E assim fizeram o trato, e ele foi.
E quando ele encontrou os irmãos, já conhece a história como foi, que falou com ela perante seu irmão e seu pai, e ele disse: olha, ele está querendo levar você para casar-se com o filho de Abraão, você aceita? Eu aceito. E você irá com ele? Eu irei com ele. Não foi isso que nós dissemos quando o Senhor nos chamou? Quando fomos batizados, não fizemos um concerto? Eu irei te seguir, Senhor. E veio seguindo. Então, o servo de Abraão marcou a hora de sair. Eles saíram, irmãos, com os camelos, ela também com as jovens que a seguiram, para viajar com o destino onde estava Isaque. E o que aconteceu? Quando o servo de Abraão deu água para si, para os seus camelos, ela deu, ele tirou na hora uma joia e colocou nela, já deu a ela um selo. E ela recebeu aquilo e entendeu que algo de bom iria acontecer. E correu para casa. Quando o seu irmão e seus pais viram, já perceberam, ela é prendada, ela vai receber alguma coisa, está sendo chamada para alguma coisa. Irmãos, ele abriu, este servo, o tesouro que ele levava, a adornou, levou vestido para o encontro, podem crer que ela vestiu, e saíram cavalgando para encontrar Isaque. A história é longa, mas no começo, quantas necessidades esta jovem sentiu na viagem, não é? E com quem ia falar? Era com o servo que a conduzia. Senhor, eu preciso parar um pouco, tenho necessidade. E o que ele faria? Ou teria feito? Deixava ela com todo o respeito, respeitava, honrava e já amava, porque ia ser a mulher do seu Senhor. Tinha medo de humilhá-la, de entristecê-la, de ofendê-la, de desprezá-la, porque era a mulher do seu Senhor. Porque se ele não conduzisse ela carinhosamente na sua viagem, com certeza ela ia reclamar para o seu Senhor, porque ele ia perguntar: como foi a tua viagem, desde a casa do teu pai até aqui? Então ela ia dizer: fui bem tratada, tive fome, me deu a comida, estava com sede, ele proveu água, me cuidou, me respeitou, me honrou. Mas chegar, não, eu fui humilhada, me tratou mal, me ofendeu. Teve hora que eu estava morrendo de sede e pedi água, ele não tinha água para me dar. Glória ao nome do Senhor. Ouve, filha, e deixa a casa do teu pai. Isto foi dito para ela: você vai deixar a casa do teu pai? Eu vou seguir, porque vou encontrar com aquele que será o meu marido. Ele vai reinar e eu quero reinar com ele. Há entre nós, queridos irmãos, esta predisposição de deixar este mundo. Como disse Jesus: vós não sois deste mundo, como eu do mundo não sou. Homens de Deus, mulheres de Deus que estão aqui hoje, nosso destino é a glória eterna, mas precisamos ser vestidos e revestidos, e nós cantamos aqui pedindo ao Senhor: tua igreja está se adornando. Estamos nos adornando agora ou não, irmãos? Será que estaria vindo do céu algum adorno, alguma virtude que nós não conhecemos, alguma condição de melhor servir a Deus, um amor maior para o Rei que nos espera? Ele reina e Ele nos aguarda. Santo é o Senhor. Imaginemos se chegar no dia de encontrá-lo, nossas roupas não condizerem com o cargo que nos foi dado. Mas aqui ela foi adornada com finíssimo ouro de Ofir. Foi vestida, revestida. Não faltou uma peça de roupa para adornar. E os irmãos, eu me lembro, irmãos, no começo do meu ministério, o Senhor deu uma palavra ao saudoso servo de Deus que já dorme. E falava sobre a fabricação do vestido de uma noiva. Uma noiva para uma noiva, uma rainha. O vestido que ela ia vestir não era adornada com coisas de plástico, não, pedras preciosas de grande valor. As pessoas que trabalhavam, irmãos, para colocar, para inserir aqueles adornos, eram pessoas dedicadas exclusivamente em fazer aquele vestido belo. Por quê? Porque ia adornar a rainha. Imagine, irmãos, se no mundo é assim, para vestir uma rainha, e os vestidos daquela que vai reinar com Cristo, imaginemos quanta riqueza tem. Será que Deus não podia hoje, irmãos? É o último culto
culto online, que multidões, não sei quantos mil devem estar ouvindo. Quem sabe Deus olhasse dos céus agora e pensasse: eu vou adornar o vestido da rainha, que breve ela vai receber o reino, e começasse a derramar entre nós, que foi pedido na oração, irmãos, as riquezas dos céus. Desceria aqui um pouco mais do amor, a caridade seria multiplicada, a pureza tomaria os nossos olhos, a nossa mente, as nossas mãos, iríamos levantar mãos santas. Bendito seja o Senhor, os nossos caminhos seriam retos, o nosso falar uma língua como a pena de um destro escritor. Olha, irmãos, o Senhor não há de pregar desse jeito, é porque Ele quer adornar a sua igreja, como foi cantado. Quem estiver em comunhão agora, liga-te ao Senhor. Quem sabe, desça do céu riquezas, adorne os teus olhos, as tuas mãos, a tua mente, o teu pensamento, o teu ministério, a tua família, a tua casa, com a glória que há nos céus. Irmãos, enquanto o ataque do adversário avança para destruir a vinha do Senhor, o Senhor quer colher as uvas que são deliciosas. Ó igreja, tens aí um louvor para a majestade de Deus, consegues ainda arrancá-lo? Eu sinto aqui, irmãos, vontade de glorificar a Deus e de amar mais o Senhor, porque percebo que a palavra está fluindo. Deus quer abençoar a igreja, Deus quer santificar a igreja. Receba agora a glória de Deus. Santo é o Senhor. Saiamos da pobreza, deixemos a roupa suja, rasgada da guerra, da luta, e vistamos agora o vestido da noiva. Oh, maravilhosa esposa de Cristo. Abracemo-nos com Ele, porque Ele está conosco. Ah, irmãos, santo é o Senhor. Glória ao nome do nosso Deus, que quer alegrar a igreja com as riquezas dos céus, ainda que seja um pouco, porque Ele disse, o Senhor, muitos chamados e poucos escolhidos. Mas os poucos que estão ouvindo esta palavra, escolhidos do Senhor, sejamos agora enriquecidos com a glória do nosso Deus. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Glória ao nosso eterno Deus, que está amando o seu povo. Irmãos, quando Isaac percebeu que estava chegando a hora do seu moço trazer a noiva, ele estava ansioso para vê-la. Vestido que ele deu, as joias que ele deu, tinha certeza que o seu servo não tinha escondido nenhuma no bolso e não tinha entregue. Ele tinha certeza que o seu servo era de confiança. E bem-aventurado o servo de Deus que é de confiança do Senhor, que não esconde o que o Senhor lhe dá, não é egoísta. O que o Senhor lhe dá, Ele passa para o povo. Santo é o Senhor, porque vai haver cobrança. Então, Isaac olhando, eis que se aproxima, irmãos, os camelos que vêm vindo, e logo decifrou: aquela será minha esposa. Sabe o que ele tinha ido fazer antes? Ele tinha ido lá no campo orar a Deus. O que será que ele foi pedir? Podemos até imaginar: ó Senhor, mandamos o meu servo buscar a minha esposa, ele está demorando, não sei como será, mas guarda ela, não deixe o meu servo ofendê-la nem maltratá-la. Senhor, guarda o meu servo para não errar, porque ele é da minha confiança, e eu quero que quando ele chegar aqui, ele tenha a satisfação de entregar a minha esposa adornada, preparada, e ele receberá o seu galardão, mas eu quero receber a minha esposa. Então, quando ele saiu, ele viu lá no horizonte que vinha chegando, e ela também viu. Aí ela chamou: faz favor, vem cá, quem é aquele que eu vejo lá no horizonte, aquele homem que vem vindo lá? Ele falou: aquele é o meu Senhor que vem vindo. Então para, desceu do camelo, pegou na hora o seu véu e se cobriu de pureza. Dá para colocar agora o véu de pureza na tua vida, irmão. A irmã tem aí o véu da pureza de Deus, que Cristo já te deu, seja colocado sobre nós, porque Ele já nos está vendo, que estamos voltando para Ele. Glória ao nome do Senhor. Deus seja louvado.